da equipe também, às vezes, Exato. não querem ter muita abertura, né? Acho Uhum. que eles que decidirem tá tomado. Se passar som, daí é com a gente, né? Ah, calcula aí agora. Eu, graças a Deus, eu só trabalhei em um hospital que os médicos, assim, tinham uma abertura muito grande comigo. Graças a Deus. Tá bom. Fala, Cá. Karina abriu, levantou a mão. Abre o microfone. Oi, boa Ela nem abriu noite. o vídeo hoje. Porque eu estava concentrada na palestra, Samira. Eu só abro para você não ficar sozinha. É bom, é tão ruim ficar aqui, parece que a gente tá falando assim com o Eu também computador. não gosto do meu trabalho de ficar falando sozinha no meu vídeo, não. É horrível. É horrível, é. Juliana, obrigada, tá? Pelo seu Ah, tempo e disponibilidade de ensinar um pouco aqui pra gente. No hospital que eu faço estágio, a, a dieta interal e parenteral é única e exclusivamente decidida pelo nutrólogo. Você já trabalhou em um ambiente assim? assim, lá a gente tem nutrólogo, tá? Ela decide a via, ela decide a parenteral, mas eu tenho total abertura com ela. Não trabalho Eita, em locais. Graças a eu não Deus eu não consegui te trabalhei em locais escutar. assim. Acho que é o problema do fone, de novo. Ah, Tá me escutando? agora sim. Então, nunca trabalhei, de verdade, essa não, nunca foi minha realidade, não. A gente tem nutrólogo lá, e eles escutam bastante a gente, ela escuta bastante a gente, e lá o ambiente é um pouquinho diferenciado, porque a gente, além de ter a questão da hierarquia por ser médico, a gente também é hierarquia pela patente. Então, a médica que é a responsável pela terapia nutricional, a nutróloga, ela é uma major, então ela tem uma patente maior do que a minha, mas ela total escuta a gente. Assim, a via eles escolhem, Uhum. mas eles dão a gente a oportunidade de falar, de a gente decidir. Só na parenteral, realmente, que ela tem essa conversa. Ela fala, às vezes, ó, a amilase está tanto, vamos trocar, às vezes ela bota direto, como a nossa bag é fechada, então vem aquela com a gordura, né, com lipídio. Sim, Então ela fala sim. assim, ó, tô calculando 3 dias sem lipídio, faz o cálculo aí do que eu posso fazer para aumentar esse melhor, o que eu tenho que fazer. E aí nos dias de lipídio essa dieta altera, mas ela deixa o cálculo pra gente. Ela sabe fazer cálculo, ela sabe tudo, mas aí ela acaba deixando o trabalho passado, sabe? Lá, basicamente, a nutrição, a gente passa no leito e aí a gente evolui no prontuário do paciente quantos ml por hora, né? Ele está tomando de determinada bolsa e as fórmulas são prontas também. Mas é legal Mas saber aí, que existem essas outras. Mas aí você calcula o quanto, digamos, se você acha que esse paciente tem que receber 1.800 e esse Não, paciente está recebendo 1.200, não você calculo. mostra, Quem não calcula é o pode. nutrólogo, nada. A gente só evolui no prontuário, no final de Mas aí semana. se você está achando que o paciente está recebendo menos do que você calculou, você não tem abertura de falar com Só ele. evolui no prontuário. Nossa, que chato. É. É um hospital privado, né? Mas o direcionamento é esse. Eu faço Nossa, estágio final de chato. semana, então o nutrólogo só está lá durante a semana, Então você entendeu? não E tem aí, nem essa. não, nada, nem esse contato. Nossa, É, chato. Mas assim, E cada hospital particular também tem seu protocolo. Por exemplo, eu já trabalhei no hospital de exato. rede, que na rede que eu trabalhava, a gente, além da dieta oral, a gente era responsável também pela interal. Então, tudo de visualização, de cálculo, liberação, era tudo conosco. A gente só não liberava a parenteral. Nesse mesmo hospital, só que de outra unidade, eu tinha colegas que trabalhavam, né, nessa outra unidade, lá elas só cuidavam da via oral. Toda a parte, até do enteral, era com a equipe médica. Aí eu falava assim, gente, é a mesma rede, só muda a unidade que é diferente, né? Não deveria ser tão diferente. Falei, nossa, eu era nutri de CT e falava, gente, eu tenho que passar visita todo dia, às vezes até recalcular, porque o paciente já modificou, o exame bioquímico está diferente. Eu preciso Exatamente. repensar. Aí, Exatamente. assim, você tem não mais sei se mudou. oportunidade, né, de Isso já aprendizagem. tem tempo. Eu não sei se mudou, porque isso já foi uma outra época da minha vida passada.
Então, eu Graças a também Deus. trabalhei. Eu tenho uma amiga minha que recentemente ela saiu de um hospital de rede grande aqui do Rio de Janeiro. E ela era nutricionista da terapia. Ela disse que era tudo nas costas dela. Toda hora eles perguntavam, às vezes a gente estava conversando, ela recebia mensagem, porque ela era diarista, então chegava sábado e domingo ela não estava lá, então eles ficavam no celular com ela. Ela acho que até pediu demissão também por causa disso tudo aí, que tava, não tinha vida, né? Mas isso existe também. Eu acho que essa questão de alguns hospitais de rede, uns fazem, outros não. Eu acho que esse fato também de estar terceirizando muito a nutrição, que a maioria da rede privada tem feito, né? E às vezes quem toma conta da nutrição acaba sendo as empresas que antigamente forneciam só a parte de produção. Então, isso tem um perfil diferente. Eu acho que também isso varia muito por causa disso, né? Eu conheço gente que tem hospitais grandes aqui do Rio de Janeiro que a equipe nutricional deles é perfeita. Conheço as nutricionistas, conheço o coordenador do hospital e eu sei que a equipe de terapia é maravilhosa, mas eu sei que também tem uns que fazem a questão do garçonete. Que você vai comer, o senhor quer botar azeite na comida. Aí daí tem uns que tem até o papelzinho, né? Eu, quando tive minha filha, meus filhos, né? Vi um papelzinho, o que você quer comer e o que você não quer comer. Eu nunca vi a nutricionista. Eu nunca vi. Não passou um dia a nutricionista nos meus dois partos. Não, não vi. Mas assim, acontece. Eu só assinava o papel. Comi, não comi, vai comer o quê? Aí vinha o cardápio e eu botava no dia que eu queria. Só isso. Era aquela sensação de garçonete. Por isso que eu sempre brigo não, sempre converso com eles, que a gente precisa estudar, porque se a gente está no hospital, né, num ambiente que a gente não tem muita abertura, a gente briga por essa abertura, porque a gente vai ver muita coisa errada e a gente sabe como fazer o certo. Então, a gente Exato. vai ali, passo a passo, de formiguinha, vai conversando, vai ter equipe médica, tenta, né, ter uma conversa, fazer uma troca, mostra os cálculos, mostra que sabe, porque às vezes essa equipe ela fala assim, nossa, essa nutricionista é diferente das outras, essa sabe do que Exato. está falando. Aí, Exatamente. aí já deixa Exatamente. ajudar, e assim a gente vai fazendo o nosso nome, Exatamente. Eu vai falo fazendo um muito isso. trabalho Não melhor. tenha vergonha de falar, porque o que você sabe, eles não sabem. Então, você tem que se impor. E quanto mais você estuda, mais você se impõe. Mais eles vão te escutar. Eu acho legal que, assim, eu brigo muito pelos meus pacientes. Eu vou atrás de fono, eu vou atrás da equipe. As fonos me adoram, né? Porque eu falo assim, ó, precisa da fono ali, vai no leito tal. Acho que ali precisa de uma fono. Eu vou conversando com ele. Mas você tem que fazer isso. Eu costumo falar muito para os meus estagiários, assim, eu escolhi estar ali. Eles não escolheram estar ali. Então, podia ser minha família, podia ser minha mãe, podia ser meu pai, Deus me livre, mas podia ser eu ali. Então, eu tenho que tratar eles como eu gostaria de ser tratado. Então, eu vou olhar o paciente e vou, não vou deixar. Não, eu luto, eu corro atrás. Hoje eu conversei até com uma residente, ela falou, é a Vilas, né? Eu falei, sou eu, pode falar. Então, eles já me conhecem, eu vou brigar, eu vou reclamar, olha, mas eu vou fazer com embasamento, não porque eu tô querendo só ser a cri-cri, a gente tem que fazer por embasamento. Então, se cientificamente estou sendo embasada, tranquilo. Até porque quando é conosco, né, com os nós, a gente quer o melhor tratamento. E assim, a Exato, gente está aqui estudando para isso, para a gente ser os melhores na área que a gente exatamente. escolhe para a gente seguir, né? A gente fazer realmente aquilo com paixão, porque é muito bom quando a gente faz o que a gente gosta. Aí É a gente verdade. briga, aí a gente É vira verdade. cachorro. Eu costumo falar quando os estagiários entram, a gente sempre acaba fazendo uma integração, né? E aí muitos eu pergunto assim, vocês querem a clínica? E alguns falam, não, eu não quero, eu quero esportiva, eu quero fazer outra coisa. Eu falei, tá, mas ou eu consigo converter vocês para a clínica, porque eu sei que a gente se apaixona pela clínica, ou então é uma experiência que tu vai passar para a vida que vai ser bom para você aprender, para você saber o que está acontecendo como nutricionista e como pessoa também. Então, aquele momento ali é importante. Se de repente alguém da sua família precisar, você sabe o que vai ser prescrito, você sabe o que precisa ser feito, porque você tem um embasamento para aquilo, você aprendeu aquilo. Não usar o estágio só para estou passando, fazendo 10 horas e acabou. Cara, suga tudo. Eu tô falando, na época de estágio, eu pegava todos os panfletos de dieta e ficava lendo, ficava pesquisando. Eu fazia cálculo, antigamente a gente tinha lactatura, então a gente
dietas a gente prescrevia, e aí ia pro lactário, a gente fazia o cálculo, é tudo na mão mesmo, e, cara, isso foi, assim, grande demais na minha vida. É uma experiência, hoje em dia não uso, hoje em dia não uso mais o lactário, não tem como, né? A gente não tem mais lactário, até por causa de vigilância, um cuidado um pouquinho maior, até porque a gente também usa a facilidade da dieta industrializada. Mas é importante a gente saber também. O paciente, alguém vai chegar para mim e vai falar assim, olha, o paciente está hiperglicêmico, essa tua dieta aí. Eu falo, não é não, porque essa dieta tem uma autodextrina, essa dieta não tem sacarose, e essa dieta aqui, ou eu tô falando, a sua dieta está causando diarreia. Aí quando eles falam assim, vou diminuir a dieta para diminuir a diarreia, eu falei, quando a gente para de comer, a gente para de evacuar, isso é normal. Então você vai desnutrir o paciente ao invés de ver o porquê da diarreia e de tratar essa diarreia. Você quer tirar a dieta para só não ter problema. Então a gente tem que saber o que a gente está falando realmente. E conhecimento, não, e conhecimento ninguém nos tira. Exatamente. Né? A gente é levado bens materiais, a gente muda Exatamente. de vida, mas o que a gente aprende aqui, ó, tá aqui bonitinho na cachola. Exatamente. E mesmo que a gente não siga aquela área, a gente acaba pegando um pouquinho de cada e montando a gente como profissional. Semestre passado, não, foi uns dias atrás, a gente tem uma nutricionista de produção muito boa, que atende, a gente lá do lado tem uma casa gerontológica, né? Então, às vezes ela faz serviço pra gente, às vezes ela faz lá pra casa gerontológica. Mas ela, normalmente, essa nutricionista, ela fica pro efetivo, né, pro rancho. E aí, ela estava questionando alguns estagiários, as meninas ainda não estavam lá. E ela falou assim, tá, vocês são nutricionistas de clínica, mas vocês têm que saber um pouquinho de produção, vocês vão me mandar fazer um caldo de tal coisa e não dá, porque vocês não têm nem de produção. Ela falou a mesma coisa eu de produção, se eu não entender um pouco de clínica, eu não vou ser uma boa nutricionista de produção. Então, é realmente, a gente não precisa saber tudo, mas um pouco, o básico de cada coisa, a gente precisa entender. É o que eu falei inicialmente, eu não gosto de produção também, não gosto. Mas eu não gosto de trabalhar com crianças. Não me apeguei, não consigo. Mas o básico eu sei. Eu já tive paciente lá, lá a gente é considerado um hospital de quarto escalão para militar. Então a gente recebe gente do Brasil inteiro. E às vezes tem determinadas especialidades que só tem ali com a gente. Então eu já recebi paciente de 14 anos. Então se eu não souber aonde eu vou começar, eu não consigo tratar esse paciente. Aí eu vou esperar uma nutricionista de pediatria para me ajudar? Não. Eu vou saber o meu início para me nortear e aí vou pesquisar. Não sei tudo, então vou pesquisar. Vou procurar saber. Mas pelo menos o início eu tenho que saber o básico de cada um. Esses dias agora eu estou dando aula de dietoterapia, só para eles não que estão no 8º período, mas dietoterapia eles têm no 4º, 5º período. Aí está falando sobre consistência de dietas. Aí passei um trabalho que eles deem um plano alimentar e eles precisam evoluir a dieta. Então, passar aquele cardápio da dieta branda para a dieta pastosa, semilíquida e líquida. Nossa, o que teve de sopa de arroz. Gente, eu fico assim, vocês fazem isso em casa? Eu falei, vocês vão ter que fazer agora. Eu quero ver se dá para fazer sopa de arroz e bate no liquidificador. Professora, é consistência. Gente, troca, bota um tubérculo, outra coisa. Agora, não pensaram nem no purezinho de batata, né? Eu falei, gente, arroz papa já é ruim, mas dá, tem na UAM. Mas agora, vocês quererem colocar arroz mais papa do que o papa na sopa? Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Coisa de asiático, né? Fazer mingau de arroz, né? Para eles pode até dar certo, para a gente acho que não dá muito, não. Aí eu falei para eles assim, imagina, se vocês têm dúvida, imagina, esse legume, né, esse vegetal, dá para transformar em purê? Dá para coccionar? Dá para fazer uma sopinha? A gente usa o imaginário para a gente conseguir ter um norte. Exatamente. E depois a gente vai pesquisando. Porque senão vem os absurdos depois. Purê de abobrinha. Vocês pedem purê. Já fizeram creme de abobrinha? Como é insuportável. Vocês vão fazer mesmo? E como é difícil fazer. Não dá nem para fazer um molho bechamel ali para ficar e elas ficaram olhando assim, tipo, e aí? Não dá, gente. Assim. Eu falei, caramba.
Eles querem botar tudo em purê, nem pensam na modificação, sabe? Exato. É E agora com explicar. essa fase do ISBN, né? Que é a diferença das. Nossa, isso daí para mim já é difícil, imagina para vocês que estão ensinando. Como deve ser difícil botar isso na cabeça, a questão das O olho vibrando. consistências. Exato. Quem vai lá para o laboratório de técnica fazer isso? Na nossa época era um pouquinho mais fácil. Hoje em dia, com essas consistências pastosas, semi-líquida, ai, às vezes eu vejo purê, a gente fala da prova, né, do que vai para o paciente. Aí eu falo, esse purê aqui, não, mas essa daí é categoria premium. Sério. A Nutri que fica da dieta e fica na nossa produção do paciente, ela fala assim, tem que saber. Então, tu não vai conseguir fazer isso. Eu falei, tá certo. Mas eu vou voltar pro CT para calcular integral. Lá ninguém reclama da dieta. Não, eu falo, meus pacientes estão a melhor coisa. Fala, Karina. Karina levantou a mão. Eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Sair do lugar que as crianças estão tocando terror aqui. Quando você, para Juliana, você acompanha lá o histórico pregresso de patologia do paciente, né? E ele é hipertenso. A cozinha, a produção é a mesma do hospital, né? Pelo menos na experiência que eu tô tendo. É a mesma cozinha para o paciente que está indo internar para fazer uma cirurgia e o paciente que está lá 2 meses internado porque ele está, enfim, com uma outra patologia. E aí, eu questionei a minha supervisora no estágio a respeito, por exemplo, ela estava me mostrando o sistema, como é que funciona e tal, e aí aparece lá, por exemplo, hipertenso, diabético, enfim, o histórico patológico do paciente. E aí a gente sabe a diretriz de um paciente hipertenso, por exemplo, que ele só pode 5 gramas de sal por dia. Uhum. Como que é esse controle? Porque não necessariamente os demais precisam dessa restrição. E aí, eu sei que é uma dúvida mais da produção, mas quem prescreve é a clínica, né? Entendeu minha dúvida? Então, como é que você gere isso lá? Normalmente, tem a dieta normal. Né, que dificilmente eu prescrevo para os meus pacientes, porque a nossa normal é a nossa dieta do rancho. Então, é a dieta do efetivo. Então, não tem esse controle, né, nem da questão de gordura. É a dieta que até que os estagiários lá, eles fazem. Então, às vezes vai ter o estrogonofe. Como o nosso também, a nossa branda tem estrogonofe, mas aí é feito diferente. Não é feito com creme de leite. Então, assim, a dieta do paciente em si, ela não é uma dieta com muito sal. Ela tem temperos... Tá escutando? Não tem sal? Não tem muito sal. Tem sal, mas não tem uma quantidade aí. É ficha técnica, tá? O nutricionista faz a ficha técnica. Não tem muito sal. Ela é mais 2 temperos. Ela tem mais cebola, ela tem mais um alho, ela tem mais um cominho, dependendo do paciente, a gente bota, tem mais um orégano, tem os temperos mais naturais, tá? A gente prova. Eu sou uma pessoa que tem um paladar muito salgado. Apesar de ser filha de hipertenso, eu tenho eu tenho uma afinidade mais para o salgado. Então, eu quando provo e eu vejo que tá bom para o meu paladar, eu falo assim, olha, eu acho que pegou um pouquinho no sal. Mas, assim, normalmente a nutricionista que é de dietoterapia, que é de produção nossa, do nosso lado, tem a nutricionista de produção, ela prova, e mais uma outra nutri também prova. Eles respeitam a ficha técnica. No caso, se o paciente não tiver restrição e for um paciente que está com uma hiponatremia, está precisando de mais sal, de mais sódio, a gente acaba liberando o sachê de sal para o paciente. Vai ser aquele sal de adição. E tem a questão do hábito também. Se ele pode ser liberado, nem todo paciente consome pouco sal. Então, a gente acaba dando uma liberaçãozinha aqui ou ali, tá? Mas nem sempre. É questão de manter ficha técnica. Isso daí Não, na verdade, o hipertenso foi um exemplo que eu pensei rápido, assim, mas se aplica a muitas coisas, entendeu? Sim, é difícil manter um cardápio. Então, a gente mantém um cardápio fixo, tá? Mas a gente tem as especificidades, digamos, um paciente que é imunossuprimido, um paciente oncológico.
não pode alimentos crus, a gente preconiza, a gente escreve, é imunossuprimido. Por isso que as nomenclaturas são variadas, são muitas, tá? E aí elas tentam seguir aquilo, mas obviamente respeitando a individualidade do paciente. Paciente, digamos, é um paciente, no meu caso, eu trato muito doença inflamatória intestinal. Então, um paciente com doença de Crohn, ele está com a doença de Crohn ativa, é um paciente que eu vou normalmente restringir lactose e vou restringir o glúten, tá? E aí, normalmente, os pacientes também, eu não boto nem o leite de soja, porque também acaba sendo ruim para esse paciente com doença de Crohn. E aí, eu vou especificando cada coisa, das pequenas e das grandes refeições por muito menos. O nosso CTI, ele é dividido entre CTI e CNI. CNI é uma unidade intensiva de neuro e cardio. Pacientes de cardio normalmente são restritos tem restrição hídrica. Então, cada refeição eu vou restringindo o que ele vai receber de líquido. Seja o líquido puro, o que ele bebe, que ele consome, seja o líquido em sopa, seja o líquido na gelatina, que aí eu proíbo o uso da gelatina. Mas aí, lembrando, especificidade do paciente, eu vou ter que relatar aí para as copeiras terem entendimento. E mais importante ainda, essas copeiras terem treinamento. Que aí são os nossos fazer. Né? Exato, muito difícil. Né? É muito difícil. Mas lá, digamos, a gente sempre faz treinamentos praticamente até semanais, tá? Mas principalmente mensais são os mais importantes. E a gente sempre fica de olho no que elas estão errando mais para a gente treinar. Então, a gente sempre vai repassando todas as nomenclaturas e tentando a gente ter uma proximidade delas para a gente entender no que elas estão errando. E elas são muito antigas, então elas sempre perguntam muita coisa para a gente. Então, posso dar isso para esse paciente? Posso mandar isso? Então, a gente vai não deixa, a gente dá autonomia sem dar tanta autonomia assim. E se deixar, liberam McDonald's, liberam. Hoje eu vi uma que estava com todinho no quarto. Aí eu olhei e falei, quem levou aquilo? Aquilo tão bonitinho, tão rosinha. E aí até eu fiquei com pena de não liberar. Assim, não tem. Não sei como. Obrigada, tá, Juliana? Nada. A Luana levantou a mão. Oi, boa noite. Eu só ia Boa comentar sobre o mesmo que a Karina falou, né? A gente está estagiando no mesmo lugar, e aí eu tive essa mesma dúvida que ela, eu perguntei sobre a diferença, né, do prato, né, de um paciente que tinha hipertensão e diabetes, né? E aí tinha toda essa questão ali do sal adicionado, né? Aquele sal extra do sachê. Mas a comida, assim, o preparo era o mesmo, né? A única diferença era que não iria ali o sachê adicional, né? E no de diabetes era sem açúcar, então se era uma gelatina sem açúcar, uma sobremesa sem açúcar, e não iria o açúcar adicionado também, iria adoçante. Entendi. Luana, no nosso caso, a gente tem dieta específica para diabético. Então, tem o cardápio do Branda sem sal, tem do diabético. Porque, digamos, se de repente for um paciente que a gente vai botar um arroz e a gente vai ter. Hoje, por exemplo, o nosso cardápio era o estrogonofe, né, para o paciente normal, o paciente Branda, quer dizer, era esse estrogonofe modificado. E aí a guarnição dele era a batata curada. Estrogonofe com batata curada e arroz e feijão, enfim. Para os pacientes diabéticos era diferente. Era esse estrogonofe com a cenoura. E aí a gente botava uma salada um pouquinho maior, para a gente aumentar a questão das fibras e não dar tanto carboidrato assim para o paciente, né? E a gente faz a restrição realmente dos carboidratos simples para esses pacientes. A gente tem cardápios semilíquida para DB, branda para DB, pastora para DB. E geralmente para diabetes, isso eu vou falar. Ainda tem isso, modifica a maioria o pão. dos hospitais só mudam tirar o normal para integral. Então é arroz integral, pão integral, só essa Lá adição todos os de nossos fibra. pacientes, lá no tanto o paciente branda quanto o paciente, só os pacientes de pastosa para baixo das involuções, né? Eles recebem um arroz branco, seja arroz papa ou creme de arroz, enfim.
nossos pacientes todos, sejam da Branda ou seja para o ADB, eles vão receber a dieta com arroz integral. Eu, particularmente, não gosto. Não como Juliana, não, tá? Eu fiz o curso de modulação intestinal e o Murilo fala muito mal do arroz integral, né? Então, eu também não curto muito o paciente com arroz integral. Principalmente esse paciente que está muito acamado. Eu, por exemplo, não uso dieta com fibra no CTI. Porque meus pacientes são muito idosos, são acamados, são restritos ao leite. Eu tenho uma com fibra, sabe? Nesses meus pacientes. Mas aí é questão de individual, sabe? Mas no caso, se o paciente, quando o paciente é branda, não tem restrição por ser diabético, se ele me pedir, eu posso um arroz branco? Eu falei, eu libero. Eu acabo liberando. Entendi. Mas lá Tinha essa todo mundo questão recebe. do arroz integral e do arroz branco, né? Tem também essa diferença aí do arroz. Aí você vai fazer entrevista com um paciente que é diabético, ele, tem como não vir o arroz integral. Vou falar para você, Luana, que eu sou aberta a isso, até o paciente diabético, tá? Eu não tenho, eu não, a Samira que fecha os ouvidos aí, né? Que ela ensina talvez seja um pouco diferente. Mas eu fico usando aquela diretriz, eu tenho 10% de sacarose para usar no paciente diabético. Se ele tiver controlado esses 10% do que o consenso me fala, eu vou usar com alguma coisa. Então, assim, eu costumo falar que a dieta do diabético tinha que ser a dieta de todo mundo, a alimentação de todo mundo, mas nem sempre a gente consegue. Aí você vai falar assim para mim, você usa suplemento que não seja para diabético? Às vezes eu tenho que usar. Às vezes é a única coisa que o paciente aceita. Então, eu otimizo uma dieta inteira para poder botar aquela sacarose ali no meio. Eu vou fazer. É o que a gente, como nutricionista, a gente tem que saber otimizar, saber usar. Então, você vai falar assim: o paciente diabético me pediu um arroz integral. Vou dar uma olhada na HGT, tá ok. Eu vou botar uma quantidade menor. Aí aviso na cozinha: pouco arroz, botar a gente lá usa marmita, então bota no refratário menor. E aí ele segue. E eu converso, é tudo barganha, falo paciente, então eu vou fazer isso com você, tudo bem? É isso que eu libero. Ok, tudo bem. Legal. Obrigada. Desculpa, Samira, ensinei. Fala, Júlia. Não, a Júlia levantou a mão. Fala, Júlia. Não, só queria meio perguntar e também reafirmar. Parece que até no contexto do hospital, a gente tem que levar em consideração primeiro a aderência do paciente, né? Exato. E aí eu tô ouvindo você falar essa questão da preferência do paciente, é claro, a gente pensa muito, arroz integral talvez fosse melhor, mas se esse paciente ele prefere arroz branco, isso é importante para ele ter aderência ao tratamento e até ter confiança com a gente, com o nutricionista, é uma troca muito válida, porque é uma troca que você vai pensar até no longo prazo, para outras estratégias e tudo mais. É só interessante que às vezes a gente pensa que o hospital é como se o paciente estivesse assim, enclausurado a fazer aquilo que mandam ele fazer. E às vezes o paciente se sente assim também. Então está sendo interessante ver essa perspectiva de botar para valer a aderência e então o restante. Então, eu costumo falar muito, assim, paciente idoso tem um hábito alimentar muito forte. E lá, principalmente, a gente pega pacientes, assim, tipo, de Belém. Nossa, o dia que tem farofa, eles não comem de jeito nenhum, porque eles dizem que a nossa farofa é horrorosa. E eu entendo, eu vou falar, eu trabalhei com uma Nutri, que ela era paraense, ela trazia a farofa dela realmente diferenciada da nossa. Então, assim, quando eles falam, eu não vou comer essa farinha murcha que tu tá me mandando, ok? Então, eu prefiro que ele coma alguma coisa que, principalmente, assim, é um pensamento muito com quem lida com o paciente oncológico. Eu não gosto de perguntar o que você quer comer para qualquer paciente. Mas aqueles pacientes que não estão comendo, eu sou Nutri que já mandei hambúrguer para o paciente do CTI. Eu sou Nutri que o paciente fala assim, estou com vontade de comer um fígado, não tem no meu cardápio. Aí a gente tem uns sargentos que vão na rua, eu dei o dinheiro e falei, vai comprar o fígado do meu paciente agora. Pelo amor de Deus, eu não vou deixar sem ele comer isso. Porque a gente também tem que entender, a gente está. A comida é emocional também. Você vê muito isso. Obviamente, com um paciente com uma doença de Crohn, eu não consigo fazer isso. Um paciente que está com a líquida de prova, eu não vou conseguir fazer isso.
Mas um paciente que está na via oral, tem algumas restrições, como eu falei, um paciente diabético, é um paciente idoso, que você percebe que ele não está comendo um almoço e janta bem. Eu pergunto, o que apetece melhor o senhor? O que você gosta mais de comer? E eu tento fazer dentro das minhas possibilidades. Quando eles sempre fazem aquelas perguntas, sabe, eu falo que é até, chega a ser até, eu brinco, chega a ser pornográfico quando eu pergunto assim, o que você quer comer? Eles falam, eu quero uma feijoada. Eu falei, não tem como. Mas o que você posso mandar um feijãozinho melhorzinho para você? Eu prefiro comer um feijão batido. Posso mandar um copinho? Ah, convém. Vou mandar um copinho como se fosse uma sopa de feijão, você aceita? Aceito. Então, são coisas simples. Eu acho que é muita escuta nossa. A gente está acostumado a não escutar as pessoas. E a gente tem que entender e tem que escutar. Por isso que eu falo muitas vezes do toque. Eles, às vezes, quando a gente toca neles, a gente mexe. Eu costumo, quando eu avalio o paciente, eu quero ver, eu faço a temporada do paciente, eu faço carinho no paciente idoso. E aí tem as senhorinhas vêm e falam assim, você é tão boazinha, tô fazendo carinho. Não, eu tô avaliando você, eu tô apertando sua mão para avaliar você. Mas aí você também, o ouvir, o mexer, o escutar o paciente, não só você tá ouvindo, você tá entendendo o que ele quer, entendeu? Isso é muito importante. O ser humano atinge ser técnico, né? Exato. A gente, assim, a pessoa está ali, a pessoa é humano querendo ser atendido por outro ser humano. Então não adianta a gente só ficar com a prancheta na mão e vou fazer o meu trabalho. Muitas vezes a gente não ganha bem, muitas vezes a gente tem problema fora, muitas vezes a gente chega virado, para quem é mãe principalmente, né? Chega virado, ou meu filho está passando mal, mas ninguém lá tem que responder por isso, sabe? Eu tô ali porque eu escolhi, eles não estão porque escolheram. Então, o que eu puder fazer para ajudar, não é dar o todinho para a senhora que me pediu, não tem como. Ela brincou comigo, eu falei, a senhora é muito bonitinha, tem uma cara boa, mas não tem como. Eu tento utilizar, o que a senhora quer comer, o que eu posso fazer para melhorar? Ela falou, eu gosto de fruta. É uma coisa que a gente tem que entender, a paciente fala com pastosa, e aí ela não gosta do creme de frutas que vem. Eu falei, mas não precisa vir creme de frutas, vamos mandar as frutas mais macias e pedaços. A senhora vai aceitar melhor. É uma pastosa, não tem problema mandar assim. E, ok, amanhã eu vou estar fazendo, eu vou saber se ela aceitou melhor a fruta em pedaços. Mas provavelmente só da gente ter escutado, ter observado ela, ter olhado nos olhos, ela vai aceitar melhor. Ou então vai se forçar a aceitar melhor. Entendeu? Perfeito. Espero ter respondido. Eu falo demais. Respondeu. Não, adorei. Ju, muito obrigada, de verdade. Nada. Depois, salva Eu em agradeço. PDF o slide e me manda, porque Mando. sempre me pede. Mando. Eu mando para vocês. Eu estou devendo para você aquela minha tabela, né, de interal. Eles sempre me pedem. A Cláudia é uma que fala assim, você não atualizou. Eu falei, que tiveram coisas de novo e eu não consegui colocar. Não tem problema. A minha tabela tem mais de sete páginas, assim, de interal. E a cada coisa que surgindo, eu fico tentando incluir, mas ainda não consegui. Mas PDF eu te mando, Não tem problema. O slide, eles sempre me pedem todos os slides. Então, antes deles me pedirem, eu já falo já. Gente, por favor, me manda o slide. Vai vir também meu e-mail para alguém que tiver dúvida, pode mandar. Tá? Muito obrigada mais uma vez, Ju. Eu que agradeço. Sempre maravilhoso. Você falou mais coisas dessa vez do que no semestre passado. Teve algumas coisas a mais. Gostei, foi bom, não foi igual. Teve mais informações. E eu vou continuar com eles aqui, tá? Muito ótimo. Obrigada, Ju. Obrigada. De verdade. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo, Ju. Até a próxima. Obrigada. Povo, rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês. Vamos fazer nosso sorteio para apresentações do AVA 1? Eu já quero deixar tudo esquematizado para que vocês possam fazer o trabalho, né, de uma forma mais tranquila, uma forma mais zen, sem correria, que vocês façam um bom trabalho, tá? Então, eu mandei lá no grupo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir.
Eu mandei no grupo os casos clínicos. Vocês me enviaram 5 grupos. Então, eu separei 5 casos clínicos e cada grupo eu fui encaixando em um caso clínico, tá? Foi de uma forma aleatória, não fiquei olhando nada, foi só para encaixar vocês e já distribuí. Então, eu botei em um só arquivo, eu coloquei o nome do grupo, né, os componentes do grupo e o caso clínico. Nome no grupo e caso clínico. Então, cada grupo tem um caso clínico para chamar de seu. Então, cuidado na hora de trocar figurinhas entre outros grupos, porque cada grupo tem o seu paciente, tá? Possa ser que tenha algumas coisas que sejam parecidas, mas cada paciente, cada caso clínico é de uma patologia. Tanto que um dos casos clínicos, por exemplo, o paciente tem até dieta enteral. Não lembro agora qual é a dieta enteral, mas já tem tempos tem tempo já que eu tinha feito esse caso clínico. Eu só segurei e não mandei antes, porque eu falei assim, vai ter dúvidas e deixa ser mais perto quando estiverem comigo, para a gente conseguir conversar, tá? Então, cada um já tem seu caso clínico, vocês não apresentam agora, vocês irão apresentar. Vou até compartilhar aqui as datas. Oi? Eu tô com uma dúvida, porque a aula passada eu não consegui assistir, porque eu estava em viagem. E eu fiquei com uma dúvida agora quando você mandou esse aviso aqui no grupo. Você mandou, né, o caso clínico, e aí você colocou atenção. Os alunos que estão com a preceptores Samira, Alex e Patrícia realizaram a apresentação na AVA 1 durante o estágio. Sim. Portanto, seus nomes não constam e nem devem constar nessa listagem. Então, assim, que nem eu tô com a Patrícia. Então, não é para eu estar nesses grupos? Não. Você vai apresentar para a Patrícia vai me passar a sua nota do AVA 1. Ah, mas aí não é esse caso clínico, então. Não. Vocês que estão com os preceptores, vocês terão casos reais. Ah, porque eu Aqui entrei em um casos... grupo, então eu vou ter que sair do grupo, né? Qual é o grupo que você tá? Tô no grupo 2. Grupo 2, tá. Para eu tirar. Tirar Elaine. Tá. Vou tirar você. Ah, tá bom, essa era a minha dúvida, que eu fiquei meio perdida, assim. Não, porque vocês que estão os preceptores, vocês vão apresentar a AVA 1 no dia de estágio. Os preceptores, eu já passei para eles, que eles precisam me mandar a nota de vocês e o trabalho vocês vão postar no Canvas e a apresentação vocês farão para os preceptores. Aí, Tá bom. O grupo da Patrícia vai apresentar para a Patrícia, né? O grupo da Patrícia vai apresentar para a Patrícia, o grupo do Alex vai apresentar para o Alex e o meu grupo vai apresentar para mim. O meu grupo, eu já até passei o calendário, ele já tem data de apresentação, que agora eu não lembro mais, mas eu já passei para eles, tá? A turma, de forma geral, eles farão 2 dias de apresentações. Será no dia 18/5 e no dia 1º/6. Então, hoje a nossa aula 3 foi uma palestra com a nutricionista Juliana Vilas, da nutricionista do HFAG. Próxima reunião, a gente vai ter um caso clínico com a Cláudia Teixeira. No dia 4, a gente tem outra palestra sobre terapia nutricional enteral, com a professora Flávia Fonseca. E dia 18/5, 1º/6, teremos apresentações. Terei 3 grupos no dia 18, e como vocês só me mandaram 5 grupos, terei 2 grupos no dia 1º. Eu gosto da moda antiga. O que eu fiz? Eu coloquei as 2 datas. Quem foi meus alunos em sala de aula? Vocês sabem que eu adoro fazer essas coisas, né? Eu acho mais gostoso. Acho mais assim, mais chã a gente fazer as coisas assim. O que eu fiz? Eu coloquei as datas de apresentação. Então, por grupo, eu vou falando o grupo que vai apresentar no dia 18 e no dia 1º, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. AVA 1. Então, grupo 1, vamos lá. Grupo 1 eu tenho anotado Giovana Bortello, Vivian, Evilane, Eduarda Tantos, Maria da Penha, Dominique, Bárbara e Luana Marques. Esse grupo vai apresentar dia
Deixa eu ver. Dia 18/5, tá? Grupo. Bom, peraí, deixa eu botar aqui. 18/5 e dia 1º